Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje, nós vamos trazer um formato um pouco diferente do que cada um está acostumado a ver aqui no canal. Nós vamos trazer um formato de podcast, um bate-papo meu e do Robson falando sobre algo muito importante que está presente na vida de toda consciência que deseja ingressar numa jornada de despertar espiritual e principalmente de serviço. A cobrança espiritual. E o motivo de trazermos esta conversa se deu de uma maneira muito inesperada. Estávamos ambos fazendo o processo de lançamento de um curso. Então eu estou responsável por lançar o curso da Liberação Apométrica Gama do Robson Soares, ao qual eu estou doando um módulo com 33 aulas do curso Despertar a Consciência Estelar, formando um grande corpo de conhecimento espiritual que pode vir a ajudar muitas consciências a se desenvolverem na sua caminhada de cura e de despertar. Então, durante esse processo, nós havíamos nos reunido para realizar vários trabalhos, dentre os quais atendimentos conjuntos e também realizar a gravação dessa aula de lançamento com todas as ofertas. E desde o momento que o Robson aqui chegou, começamos a perceber uma grande carga sobre nós, um peso, manifestando-se através de dores de cabeça, cansaço, sono. É realmente como se tivesse uma grande carga psíquica sobre nós. E assim, durante todos os trabalhos que facilitamos durante o dia, até o momento em que iríamos gravar. E ocorreram tantas intercorrências, problemas técnicos, mal-estar, problemas energéticos, várias e várias interferências para que o trabalho não acontecesse. E chegou um momento que as interferências estavam tão evidentes que eu disse: Robson, dá uma olhada no campo para ver o que é que está se manifestando, como vocês vão ver no nosso bate-papo. E foi aí que ele identificou a cobrança espiritual futura. Ou seja, dentro da linha temporal, as forças contrárias, os arcontes, perceberam que algo havia sido feito para um grupo de consciências que gerou um processo de elevação de frequência, de cura interior e propulsionou a caminhada de despertar espiritual de um grupo de pessoas. Eles voltam no tempo para o momento exato onde aquela semente de luz foi plantada na matriz temporal, que era justamente o momento em que nós estávamos nos reunindo para definir o corpo da aula e para fazer a gravação. Nesse momento, ao identificarem, eles viajam no tempo e começam a procurar brechas, modulações frequenciais para abrir portais, disparar sistemas de implantes e interferir na criação, criando assim um paradoxo temporal. Então, essa mecânica de obsessão dentro da linha temporal, ela é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Está presente na vida de toda consciência que desperta. Porque quando você desperta, você mudou uma linha temporal. Da sua ancestralidade, fractalidade e de todas as pessoas que venham a ser impactadas por esse seu processo de despertar de consciência. Então, ao invés de nós gravarmos algo dentro desse curso, no lançamento, nós decidimos falar o que estávamos passando e falar de toda a nossa experiência, relatando, contando histórias, pois muitas vezes a forma mais leve de se aprender é dessa maneira mais descontraída, batendo um papo sobre algo que se manifesta em nossas vidas. E o nosso intuito é trazer essa nova dinâmica. E se você gostou desse formato de podcast, de conversa mais fluida, escreva aqui nos comentários o que você achou desse novo formato de gravação. Todavia, eu venho aqui trazer um alerta para vocês. Só porque nós estamos falando dessas cobranças que se manifestam em nossas vidas e dos pesos e das cargas, isso jamais pode trazer medo na linha temporal de vocês, porque tudo que importa no ciclo encarnacional terrestre é o nosso despertar. E quem se compromete em despertar e principalmente em modificar a linha temporal de outras consciências, precisa estar preparado para uma batalha pela libertação da sua consciência e pela sua evolução. Então, jamais tenham medo e, principalmente, jamais criem a crença de que toda vida que vocês forem fazer algo bom, essa cobrança vai existir, que é algum ponto que eu preciso ressaltar antes de vocês ouvirem a nossa conversa. Existiram muitos momentos onde eu facilitei cursos, inclusive neste ano, 2 cursos seguidos um do outro, e eu consegui ter forças, estava bem, não sofri nenhum ataque, nenhuma cobrança além do esperado. Porque como eu conheci essa mecânica, eu já vim me preparando para que aquilo não atrapalhasse o meu processo.
Todavia existiram vezes que eu estava bem e que pessoas em volta foram utilizadas para tentar baixar a minha vibração. Só que como eu já estava ciente dessa mecânica, eu não deixei que aquilo afetasse o meu emocional e afetasse, por conseguinte, a qualidade da aula e do material que eu estava passando. Então, esse intuito jamais é criar em vocês uma crença de que tudo vocês vão passar por cobrança espiritual, mas sim prepará-los para quando ela se manifestar, vocês estarem cientes e lutarem contra essa força de densidade que vos puxa para a paralisação evolutiva. Então, o meu receio é sempre que qualquer informação que eu trago aqui no canal, principalmente na plataforma aberta, vá causar medo em pessoas que não têm a maturidade para compreender a dinâmica encarnacional da Terra. Então, extirpem o medo dos vossos corações e saibam que quanto mais alinhado com seus níveis internos, mais fortes vocês estarão e mais sutis parecerão as cobranças. E não é que as cobranças se tornaram mais fracas, mas é que cada um de vós tornou-se mais forte. Um farol de luz e de consciência mais intenso nessa proposta de ascensão crística aqui do ciclo encarnacional terrestre. Então, fiquem agora com o meu bate-papo com o Robson Rafael Soares. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que o nosso canal continue a crescer. Os temas que trazemos são muito específicos e muito avançados, e muitas vezes o crescimento é mais moderado. Também considere, caso você queira aprofundar os seus estudos, assinar a nossa plataforma de membros, que no momento está com 3 níveis. No nível membro desperto, você tem acesso à sabedoria do nosso amado Pai José de Aruanda, que sempre vem aqui nos brindar com toda essa incrível luz da sabedoria divina, do amor sabedoria cósmico. No nível de membro estelar, você tem acesso a todas as conversas com o Dr. Pacha, a todas as partilhas do Ohana espiritualista. E no nível de aliado cósmico, eu trago aulas magnas ministradas para o corpo mediúnico Ohana espiritualista e também trago todas as minhas experiências espirituais, os ataques energéticos, as minhas projeções extrafísicas e o que eu aprendi com cada uma dessas experiências, transformando grandes lutas e desertos de consciência em conhecimento e luz para cada um de vocês. Um grande abraço a todos. Gente, a gente tava aqui. Esse vídeo tá sendo gravado antes do vídeo do lançamento pra gente contar o que tá acontecendo aqui, pra vocês saberem, tá bom? A gente vai falar pra vocês o que é que acontece atrás dos bastidores, pra vocês saberem. Gente, vamos lá. Primeiro, comecei eu a cair de sono. Depois, Robson, vamos gravar, porque se a gente não gravar hoje, quando é que a gente vai gravar? Já montamos tudo. Aí eu vou, me arrumo, me levanto. Quando a gente começa, primeira coisa, a câmera dá problema. Depois que a câmera dá problema, a gente vai começar a gravar. A luz, a iluminação que tá aqui dá problema. Depois que a iluminação dá problema, aí vem e quando a gente vai gravar, respira fundo, sentindo um peso, uma dificuldade. Quando a gente testa, aquele microfone para de funcionar. Ficou parecendo um rato falando. Ele simplesmente desconectou e parou de funcionar. A gente, meu Deus, cara, não tá muito impedimento, a gente não tá conseguindo. Rapaz, pra pelo amor de... que a gente passa pra poder produzir um negócio desse, né? Exatamente, rapaz, e um peso, e uma dificuldade. A gente, Robson, vamos fazer o seguinte, vamos... Não, o primeiro foi dizer... Bora gravar outro dia. Outro dia que realmente aqui é um sinal que não é pra gravar hoje. Gente, eu tô tão cansado de tanta coisa, porque hoje o dia foi longo. A gente fez apometria de ambiente, maldição familiar, um bocado de coisa. Limpeza conjunta que a gente fez. Fizemos também. limpezas, trabalhos conjuntos, então já tava bem cansado. Quando tudo começou a dar errado, eu digo, não é possível. Vamos deixar pro outro dia e tal. Aí de Robson, fazer o seguinte, bora ver o que é que tá acontecendo, né? A gente ia gravar isso 2 horas da tarde. Já são 22 horas. 10 da noite. Pra tu ter noção de toda a intercorrência de lá até aqui pra poder gravar. Então, gente, o que a gente tá querendo falar com essa brincadeira? Aí o que aconteceu? Eu digo, Robson, vamos fazer o seguinte, cara, vamos dar uma olhada no campo, porque tá demais chegando no plano físico. Não dá problema aqui. Essa câmera daqui, essa segunda câmera que eu tô mostrando pra vocês, a gente tá usando um aplicativo, né? Que a gente consegue utilizar o iPhone do Robson, exatamente, o iPhone aí, ó, do Dr. Robson, a gente usa o iPhone dele para poder fazer essa captação. E deu problema aqui também, eu tive que reiniciar o computador. Então,
foram tantas coisas diferentes pra fazer isso funcionar, que pelo amor de Deus. Só que aí... A gente só se olhava e falava assim, cara, não pode estar acontecendo. E aí, a gente usou esse tom de bom humor e tal pra publicar aqui esse vídeo pra vocês, pra gente falar de cobrança espiritual, que é muito importante a gente trazer esse tema, porque isso se manifesta na vida de vocês, né? E aí eu digo, Robson, vamos dar uma olhada no campo. Vai que em alguma apometria, alguma coisa, deixou um portal aberto, tem alguma coisa. E aí o Robson falou, pô, mas tu já acabou de fazer um ancoramento aqui, não tem como. Mas vamos olhar. Aí o Robson fechou os olhos, captou na hora. O que é que você captou, Dr. Robson? Simplesmente cobrança espiritual de todas as pessoas que irão fazer a formação e o conhecimento. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho de cobrança espiritual nesse vídeo que a gente vai publicar, que vai ser um vídeo extra que está fora do cronograma. Isso foi tão absurdo, gente, tão absurdo. Rob, vamos gravar isso aqui e vamos bater um papo sobre cobrança espiritual, porque a gente tem que... Fora teve um pequeno conflito para não acontecer mais nada antes de tudo começar. E, tipo, não tinha mais o porquê de estar aqui. Não gravando. Tinha clima, a energia baixou muito. Ele caiu, começou a dormir aqui, tipo, não tinha mais como. Olha, desde que de manhã, porque aqui, ó, aqui estão os slides do vídeo que a gente vai gravar aqui pra vocês, falando dos tópicos, dos registros e de tudo que vai acontecer. Então, desde hoje, na hora do almoço, lá pras 2 horas, quando eu comecei a montar esses slides, foi pontada na cabeça, dor de cabeça lacinante, a ponto de gente, parecia um derrame, de eu agarrar minha cabeça. Eu caí nessa mesa. O Robson caiu ali desfalecido de sono, depois estourando o ouvido dele com zumbido. Todo o tempo, sem parar. Gente, olha, não é brincadeira ser facilitador de despertar. Por isso, tem coisas que acontecem e o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os limões do que acabou de acontecer e transformar numa limonada de conhecimento, para que você que está em casa assistindo a gente aqui nesse bate-papo sobre cobrança espiritual entenda quando isso se manifestar na sua vida e como você saber lidar com isso. E aí a gente vai falar da maneira mais profunda, baseado na nossa experiência, dessa mecânica de choque de retorno e cobrança espiritual. Então não tem nada melhor, eu já fiz vídeo no canal de cobrança espiritual, mecânica das cobranças, mas não tem nada melhor do que a gente pegar um momento desse onde nós estamos sobre a ação. Experiência com nós mesmos aqui agora. Nós estamos vivendo na pele esse choque vibratório chamado cobrança espiritual. Então, o que é uma cobrança espiritual? É um choque de retorno do quadro obsessor, quando você vai fazer qualquer atitude, cocriação, projeção que vai mudar uma linha temporal. Então, quais são os tipos de cobrança espiritual, Robson, que existe? Explique para os nossos ouvintes. Número 1, cobrança espiritual obsessiva, na qual é composta por obsessores, cobradores espirituais negativos, devedores, espíritos não evolutivos, inclusive pessoas vivas também que se tornam cobradores. E número 2, cobrança espiritual evolutiva, na qual geralmente são entidades, mentores espirituais que exigem aí o esforço e transformação da consciência. Então, o que acontece? Uma cobrança obsessiva está envolvida com um choque de forças contrárias que querem te impedir de co-criar uma nova linha de tempo. E uma cobrança evolutiva é quando você tem uma falha de caráter, quando você precisa transformar alguma pendência da sua consciência que está te entrelaçando com o quadro obsessor. E muitas vezes os nossos mentores não se aproximam de nós para nos proteger, porque a gente precisa entrar em contato com esse espelho cósmico dessas deficiências que precisam ser trabalhadas. Só que, o que acontece quando você que está em casa decide mudar, decide fazer um curso, decide começar uma nova jornada de terapias, de transformação, fazer uma apometria? Todas as forças contrárias a esse processo seu, que pode mudar a sua linha temporal, vão se manifestar. E aí as coisas vão quebrar, A gente pode falar até da apometria que a gente fez hoje, que a gente resgatou uma família inteira de uma maldição familiar que abriu o egípcio, e uma maldição ancestral na família. Isso. Porque começou a ter doenças da família no pai, depois se espalhou pros filhos e a casa tava toda infectada com doença, e era tipo uma doença tipo nada a ver. Então foi no médico, não era nada. Então
energia espiritual. Não tem como não ser espiritual, porque ele não é físico. Exato. Então, olha que interessante. Olha, vamos falar de cobrança e começar com o primeiro exemplo. Essa história é muito engraçada, gente. Esse bate-papo vai ser bem legal. O Robson veio pra cá pra gente fazer as gravações desse curso aqui pra vocês, pra gente falar aqui do material do curso e fazer o lançamento. E aí, quando o Robson chegou, eu vim fazer esses slides aqui. E ele foi e disse a gente foi trabalhar, porque a gente tem os atendimentos nossos, né, individuais, ele atende, eu também atendo, então eu tinha uma pessoa pra atender, enquanto ele tava fazendo, eu fui atender aqui, normal, isso, né? ele disse, não, vou fazer o seguinte, ó, eu vou atender bem ali, atrás, e eu fico aqui fazendo os slides, então ele tá atendendo, eu digo, a pessoa não vai se incomodar de me ver, eu tô com fone aqui, não, é a fulana, já sabe quem você é e tal, tudo bem. Então eu peguei, vim aqui trabalhar, e entreguei um fone de ouvido Bluetooth pro Robson fazer o atendimento. Eu comecei a trabalhar, e eu percebi que a sala tava em silêncio. Começou daí, porque o fone, ele desconectava o Bluetooth direto. Aí eu fui ajudar, deu certo. Aí... O celular caiu, o Wi-Fi conectado no Wi-Fi, aparecia conectado, não conectava o Wi-Fi. Isso, aí pronto. Aí eu continuei fazendo os slides, e ele ali pegando pilha com a parte tecnológica, eu fui lá, ajudei, depois voltei. Passou uns 5 minutos e eu percebi que a sala estava em silêncio. Eu digo, tem alguma coisa errada. Será que deu problema de novo no Bluetooth, no celular? Aí eu tirei, Robson, deu algum problema aí? Quando eu vejo ele tá assim, com a cabeça prostrada na mesa, assim, ó, desmaiado. Eu digo, ei, mas tá tudo bem? Ele, mano, não tô conseguindo atender, não. Eu tô fazendo um EV aqui pra ver se eu consigo ter forças pra atender. Pelo menos pra ligar, que nem ligar eu tava conseguindo. Aí eu disse assim, macho, calma aí, deixa eu fazer uma correção apométrica aí, deixa eu fazer uma correção. Aí eu comecei a corrigir o campo dele, remover elemental, entidade e tal, e eu fiz um processo extremamente avançado, que em nenhum curso a gente passa isso, que é uma tecnologia de redirecionar a cobrança, que funciona muito bem. E aí, voltei. Aí ele abriu o atendimento e comecei a escutar de longe, que meu fone é esse fone aqui, né, bem grande, e aí ele isola bem o ambiente, mas eu comecei a escutar a voz. E eu aqui concentrado, fazendo os slides, preparando o roteiro da nossa aula, e aí eis que de repente eu sinto só uma mãozinha assim no meu ombro. Aí eu olhei assim, ei, cara, não tô conseguindo não aqui, ó. Cara, não tô conseguindo ler, não, mas tu pode vir aqui. Eu tava conseguindo nem ligar o celular. Aí eu digo, aí ele apontou assim pra ela, esse aqui é o Marcos. Aí como eu também falo inglês, hi, porque essa família mora nos Estados Unidos, né? São americanos e são de descendência indiana. Então, um deles já veio aqui pra Fortaleza pra ser atendido no Orlando Espiritualista. E aí já me conheciam, né? E aí eu falei, hi, what's up? Aí o Robson disse, o pai deles, que eram 2 filhos, e o pai tem um problema na perna que os médicos não diagnosticam, e eu não estou conseguindo ler. Tu pode me ajudar? Quando ele falou, me ajudar, gente. Dá a facada nele. Quando eu olhei pro senhor, eu comecei a passar mal, me deu uma gastura que tomou conta do meu corpo, e uma sensação terrível. Olha, gente, não tem como descrever o quão horrível, parece não sei, uma gastura insuportável, um mal-estar. Eu digo, vale, nossa senhora. E aí eu digo, vixe, tá muito denso, Robson. Vamos logo abrir o campo aqui de ancoramento, porque senão eu que vou desmaiar aqui, né? Tu não. E aí o que aconteceu? Assim que eu abri o campo do ancoramento, o Robson incorporou um guardião da frequência 7 trevas, que é um guardião raríssimo de se manifestar, que ele tem acesso a todas as dimensões umbralinas. Então, ele consegue acessar os processos mais densos. E não estava acostumado. E o pior de tudo é que eu não me acostumei com essa energia. Tipo assim, eu não sou comum de trabalhar com esse tipo de energia e tal. E eu não tava conseguindo me conter. Eu tava aqui abaixado, escutando, ele tava fazendo ancoramento. Tava fazendo ancoramento. Eu tava tipo de boa. E de repente eu senti aquela energia, mas não senti que incorporar nem nada, porque meu propósito não era isso, né? Então... Era só atender. De repente... De repente, quando menos esperava, Robson incorpora, bate o pé no chão. Aí digo, opa, o Robson incorporou. E aí veio o Exu e explicou o que é que estava acontecendo. Aquilo era uma maldição familiar. Por isso que o Robson não conseguia captar o que estava na perna do senhor. Porque existia um abarramento evolutivo, porque o Robson não tinha condições sozinho de lidar com aquilo. De tão denso que era.
E a cobrança espiritual era porque aquilo ia acessar uma grande parte de ancestrais preso pela maldição, uma grande corrente de espíritos que as forças contrárias não queriam que se libertassem. Então estava tendo uma cobrança espiritual na tecnologia, no campo do Robson, e quando eu fui me meter na situação, eu quase caí. Que eles deformaram o campo eletromagnético, que estava mexendo nas coisas eletrônicas aqui. E tudo que tem aqui é de primeira linha, não tem nada aqui que é genérico, nada disso, tudo de primeira linha. E não tem como ter dado aquela ruma de coisa, e inclusive agora dando um monte de coisa por causa dessas cobranças. Isso. Então não tinha como aqui dali ter dado algum problema daquele porte ali pra nós. Exato. Né? Então... E aí o que aconteceu? O guardião solicitou elementos de troca para fazer a troca molecular do ectoplasma e agarrou toda a corrente de espíritos enegrecidos, quebrou o campo de magia. Só que para isso ele teve que corrigir eu e o Robson, que estávamos contaminados porque entramos na frequência daquela maldição de tão poderosa que era. E, gente, aqui em casa tem um ponto base absurdo que eu investi muito. Tem 25 quilos, quase 30 quilos de cristais lá no ponto base. Né? Eu uso vários elementos de troca, vários fundamentos para poder segurar essa descarga vibracional. E mesmo assim, eu e o Robson quase caímos duros aqui. Teve que vir um mentor espiritual para segurar a onda. E aí o que aconteceu? Incontáveis consciências resgatadas desse processo, dessa maldição familiar. Quebramos isso, o guardião protegeu e o guardião, antes de se projetar lá nos Estados Unidos para fazer a limpeza, teve que limpar eu e o Robson porque a gente se contaminou. Uma coisa interessante disso que eu lembrei foi que a gente que trabalha com pessoas, com terapia, não é que tem coisa que a gente não consegue lidar e a gente tem que entender. Não é que a gente é terapeuta, que é Superman e fala, eu vou poder tratar disso aqui. Não, exatamente. Porque se tivesse aberto, né, se eles não tivessem essa disciplina, esse zelo, né, de me preservar. Ou se o Robson insistisse, não, eu consigo, e se botasse, o Robson disse, eu não tô conseguindo ver. E aí ele deixou pra lá e me chamou. Se ele tivesse dito, eu vou abrir, podia passar mal, cair duro, incorporar uma entidade trevosa. Que podia vir, porque se ele veio o guardião 7 trevas, então o nível da maldição era muito grave. Era muito densa, né? Era muito densa, exatamente. E aí sugou tudo que tinha aqui no ponto base, todas as energias. É mesa de cristal aqui, 5 orgonites aqui em casa, tem orgonites enormes aqui em casa. Orgonite de 35 centímetros, 35, uma pirâmide enorme. Whisky 12 anos. Essa história é engraçada, gente. Quando o seu Sete Trevas pediu um elemento de troca, eu saí correndo e eu não vi as garrafas de cachaça que estavam dispostas embaixo do armário. E a primeira coisa que eu vi foi um whisky 12 anos. E eu peguei o whisky 12 anos rápido, enchi o copo e E eu chorei, meu Deus. Quando o Robson acordou um Chivas 12 anos lá, dado de elemento. Mas olha, foi merecido, porque a limpeza foi grande e ainda limpou aqui a gente. E o Robson, que tava passando mal no começo, como é que tu ficou? Em êxtase, né? Eu fiquei em êxtase, parece que eu tinha acordado naquele instante, tava muito... cheio de energia, vibrante. Não parecia aquela mesma coisa que eu estava, tipo, caindo, tipo, parece que eu ia morrer de sono. Pesado. Meus braços parece que estavam puxados assim pra baixo, muito ruim, tá? E aí... se a gente tivesse desistido, não tivesse enfrentado, nós não teríamos auxiliado estas consciências. E é assim que acontece quando você que está aqui assistindo esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, desiste do seu despertar. Quando você cede às forças contrárias, cede a esses movimentos, quando você deixa que esse fluxo te barre de encontrar o teu propósito evolutivo, você desprograma toda uma linha temporal de evolução. Porque todos nós temos programações evolutivas. Nós temos árvores de decisões da nossa linha temporal. Tudo é mapeado pelo plano espiritual. O tempo não existe. Passado, presente, futuro. Tudo é um contínuo. Nós estamos numa bolha de tempo, num contínuo temporal. E quando a pessoa descobrir, tipo, nessa evolução, que você tá num caminho de evolução onde tudo aquilo que vem, parece que tudo virou contra você, como já apareceu várias situações onde a pessoa desapega e se foca nesse desenvolvimento de mediunidade, de conhecimento, e parece que tudo piora, né? E é aí que eles, tipo, olha, tá vendo que esse caminho tá errado, aí vem aquela notícia, é porque é errado, é por isso que tem que desistir, E né? sabe por que quando começa isso acontece? Lembra da cobrança evolutiva? Eu pergunto pra vocês aqui em casa, quando você começa a caminhada espiritual, você é perfeito?
Você não tem contratos ancestrais, não tem pacto de abdução, não tem contrato de magia, não teve vidas passadas densas. Você não tem memória celular? Quantos ancestrais, né? Exato. Quantas realidades paralelas, que é uma coisa que a gente nem fala muito. Quantos fractais de alma negativos você não tem dentro da bolha temporal da Terra? Quantas encarnações densas você não teve? Então, é isso que eles vão usar para acessar o seu campo. É por isso que as coisas dão errado. Essa memória celular de outras vidas. São esses elementais de magia negra que você criou em outras vidas. Então, o que acontece? A pessoa começa a caminhada espiritual crua. Por quê? Porque ela não fez a apometria, ela nunca estava focada num trabalho de crescimento interno, nunca fez transmutação na sua linha temporal, quebrou pactos, contratos. Então ainda tem muita coisa que pode ser explorada. Então, justamente quando você entra, aí vem todas essas forças contrárias. E é justamente nesse momento que você tem que se agarrar na fé e na misericórdia, porque o plano espiritual não nos desampara. Vai aparecer um terapeuta. Não teve um terapeuta que lhe auxiliou, Robson, na sua caminhada? Ave Maria. O que a gente falou no podcast passado? Da Denise Pérez. Foi o Robson. Então eu cheguei, o Robson me auxiliou e depois eu auxiliei outras consciências. E aí isso se transforma numa rede de luz. E aí o que acontece? Quando essa cobrança se manifesta, eles vão usar o quê? Os seus conteúdos de fanatismo, de medo, de escassez, de perda. Todos os seus conteúdos serão utilizados para que eles acessem o seu campo energético e as suas sombras interiores, sua criança ferida, né, que quer que seja tudo do seu jeito, o seu eu inferior, a sua vaidade. Tudo vai ser utilizado para te desviar do propósito evolutivo, porque não é você que está evoluindo. Você está transformando o inconsciente coletivo, o campo mórfico da humanidade. Você está resgatando seus ancestrais, sua malha fractal, e está desprogramando as pendências da ancestralidade e liberando a sua descendência. Então, o seu despertar é muito mais valioso do que você imagina. Então, quando você vai fazer qualquer coisa que possa modificar a sua linha temporal e principalmente a de mais consciências, porque ninguém desperta sozinho na Terra. Não. O que acontece no seu núcleo familiar? Primeira coisa, a vibração vai entrar num propósito, né? Vai ter um propósito, então todo mundo vai querer aquele propósito. Porque vai ver sua mudança. O que aconteceu comigo foi... Tinha uma questão familiar que se repetia muito na minha família. E depois que foi trabalhado isso, todos, mesmo sem saber o que eu fiz, começaram a se harmonizar. Começou que era problemas ligados ao relacionamento e tudo, e todo mundo mudou. Assim, de todos mesmo, sem exceção. Tem uma pesquisa do 100º macaco que mostrou que o macaco aprendeu a abrir um coco com ferramentas e de repente macacos em outras ilhas começaram a fazer a mesma coisa, porque ele mudou o campo mórfico com essa descoberta. Então, quando você rompe uma pendência, o Robson mudou o campo mórfico da linha familiar dele. E aí, ele desprogramou a vibração daquele conteúdo de problemas em relacionamentos nos familiares e ele abriu novas possibilidades. Isso é para familiares encarnados. Você não imagina todos os descendentes que podem surgir da linha do Robson, cujo campo foi transmutado. E mais, ainda tem um detalhe que a gente não falou ainda. O seu DNA, ele é uma chave. O teu DNA te liga a todos os ancestrais que estão presos em loopings temporais, em bolhas d'Aka, num umbral tecnológico, onde for, que se tiver ancestral, ele não desencarnou num corpo astral compatível com o DNA do teu corpo físico, não era ancestral? Então tem a mesma chave, entrelaçamento quântico. O átomo do teu DNA vai trocar informação com o do dele, porque tem o mesmo padrão. Então o que acontece? Quando você entra num curso como a LAG, começa a fazer apometrias profundas, meditações, passa por um atendimento comigo ou com o Robson, a gente usa a chave do seu DNA e resgata às vezes milhares de ancestrais que estão presos, cara. Tu consegue imaginar a libertação, porque a gente não consegue entender o que é uma consciência que está aqui 200 anos presa. Não tem como a gente pensar isso. A gente passa 10 minutos preso no elevador e entra em pânico. E os mentores que cresceram até certo nível, e dependendo da evolução daquela pessoa, que eles também vão evoluir. Seu ancoramento, exato. O seu caboclo, o seu preto velho, eles não tem espaço para todos os espíritos encarnarem. Então muitos espíritos evoluem a partir do nosso processo encarnacional como amparadores, que tem uma visão melhor do plano extrafísico. Então, a gente tem um grande número de entidades que nos acompanham, que evoluem por entrelaçamento conosco, e a gente resgata os nossos ancestrais. Dando todo esse panorama, quando uma consciência desperta aqui na Terra, é como uma bomba nas forças contrárias. É uma explosão de luz que você faz. Então, o nosso objetivo aqui como facilitadores é falar para vocês: saibam
que o despertar de vocês é muito, muito maior do que simplesmente resgatar a sua consciência. Você é uma pedra de luz num lago de escuridão do inconsciente coletivo da Terra. E é por isso que todo movimento que vai mudar uma linha de tempo, seja sua, seja da sua ancestralidade, seja do planeta, vai ter dualidade e a lei do universo, vai ter choque de retorno. E aí, foi fácil canalizar a lag? Não, foi não. Eu tenho uma série no clube de membros do canal Espiritualidade Estelar, que eu coloco no nível de aliado cósmico, onde eu conto todos os ataques energéticos que eu passei nessa caminhada espiritual, porque um dom divino que eu recebi é a da memória, eu lembro de tudo, eu tenho um HD, um SSD na cabeça, então eu conto lá todos os ataques energéticos que eu passei nessa caminhada e o aprendizado, porque nenhum deles vem sem aprendizado. Todos não trazem. tem como você evoluir sem passar por um aprendizado. É um requisito. O deserto é um requisito. Robson tava até falando, né? Era um requisito. Tem que ter um deserto, alguma coisa pra gente aprender. E pensa que é só um, não. São vários desertos que acontecem na nossa vida pra gente poder ter essa experiência. Mesmo aquelas pessoas que estão somente se evoluindo pra si só. E principalmente aqueles que se tornam terapeutas, missionários, né? Que vão por aí ensinar e tudo. Esses mesmo que estão levando aí... Porque muitas vezes o que acontece? Pensa que nós temos pontos cegos, gente. Então, por exemplo, nós temos deficiências que às vezes a gente acha que tá certo. Não é difícil a gente mudar. Todos nós temos um grau de teimosia maior e de cegueira quanto às nossas sombras. Né, somos humanos, é muito limitado. E aí, às vezes, quanto mais mediunidade você tem, isso não significa que você tem a maior das mediunidades, que é olhar pra dentro. Olhar pra dentro, ninguém nasce com esse dom. Isso se desenvolve com muita sabedoria. E muitas vezes, nessa estrutura que a gente tá, de inconsciente coletivo denso, com guerra acontecendo, com contas a pagar, com preocupações, e com esse tanto de ancestral, porque... Até a época de Jesus foi 2000 anos de ancestrais. Quantas gerações de dor, de sofrimento e de guerra não estão no nosso DNA, no seu DNA aí? Então isso tá muito terra, mais difícil. Né? Isso terra, né? Isso, fora contestelar, Fora pra trás. Fora que ainda tem guerra de Orion, guerra de Andrômeda, né? Guerra da galáxia de Sombreiro. É guerra que não acaba mais, gente. Assim como é em cima, é embaixo. Então... Não é desafiador você enxergar suas deficiências. Então, como é que o universo traz pra gente um movimento de mudança? Infelizmente, é através da dualidade. Porque o sofrimento faz você sair de qualquer paralisação evolutiva. Quem é que fica sofrendo no canto? A pessoa vai se mexer. Se ela tá mal, ela vai ter que fazer alguma coisa. Porque se ela parar, ela afunda. E aí ela perdeu a encarnação dela. Então, o primeiro movimento do sofrimento é buscar ajuda. Quando a pessoa não consegue buscar, geralmente ela tem pessoas em volta que vão fazer esse processo, porque aquilo já vira um processo evolutivo do núcleo familiar. Então a gente tem que compreender essa mecânica, porque se você reclama, se você abandona o barco, você nunca vai conhecer o que tem depois dessa linha temporal de evolução que o universo está trazendo para você. E aí, Rob, se tu não tivesse decidido fazer a lag? Não estaríamos aqui. Não estaríamos. Se eu tivesse decidido que eu não ia ser terapeuta, que os mentores disseram, começa a circular a sua prosperidade através das terapias. Se eu não tivesse começado o canal, gente, o Pai José vivia me falando, desde 2021, faça um canal. Aí eu dizia, Pai José, não tenho microfone, não tenho a melhor câmera, não tenho, faça o canal, faça. Aí o que foi que a minha personalidade sabotadora fez? Conseguiu, ganhou a câmera, minha tia me ajudou, comprou um microfone, saiu comprando, estudou tudo, e aí comecei a gravar os vídeos. Mas, se eu não tivesse começado, hoje o canal tem 3.400 inscritos, fiz várias jornadas, vários cursos, vários alunos. Então, existe um ponto de virada. Agora a pergunta, foi fácil. Quantos dias de cama não foram nesse período de choques de ataque espiritual? Você quer saber os detalhes? Aí você ajuda a gente lá no clube de membros, que eu vou contar todos, desde o primeiro em 2020, o primeiro ataque espiritual que eu sofri, até os mais recentes, mais avançados, que desafiam as compreensões humanas. Porque tanto eu quanto o Robson, a gente tem potencial de mudança de linha temporal. Não só nossa, mas de outras consciências, porque a gente ancora a egrégora. O Robson ancora a egrégora do Comando Santa Esmeralda, e eu ancoro a Ordem Tantal, uma egrégora de resgate de consciência, de devas temporais. Então, quando a gente tem uma egrégora de consciências, a cobrança para que a gente não dê fluxo, porque tem muita gente que quer usar o nosso canal mediúnico para trazer informação. E você que está assistindo a gente, você tem a sua egrégora. E também você é humano, você pode errar, não tem problema. Isso.
Você também tá... Eu erro até outro. Ah, tu é perfeito? Tu não faz besteira, não? Não. Tomo cachaça também. Não sou oferendo, não. Também tomo, né, Robson? Eu também aceito a oferenda. Tomo éter. Então, gente, todos nós pisamos na bola. A gente tem criança ferida, a gente tem personalidade. Só que qual a diferença? Então, assim, Marcos, eu achei que você era perfeito. Quantas vezes eu não ouvi isso, tá, gente? Quantas vezes? Já vamos desconstruir isso agora. Quantas vezes eu não ouvi? Fala, achava que só ficava meditando, que tu nem saía, nem namorava. Meu Deus, você bebe? Nossa Senhora! Na verdade, é a filosofia que as pessoas têm, que pessoas que estão aqui para ser professores espirituais são gurus, são pastores, são não sei o quê. Imaculados. E são desconectados da terceira dimensão. Não sai, não namora, não se diverte. Gente, não... Da vez que eu tentei, inclusive isso é um dos relatos que eu vou colocar, da vez que eu tentei me desconectar da matéria, eu quase morri. Porque você perde o magnetismo do chakra básico telúrico e enfraquece o teu campo áurico. Então, quando eu entrei nesse arquétipo, parei de ter relacionamento, meditava todo dia, comecei a fazer jejum, só gravava vídeo e trabalhava, quase morri. Sofri um ataque que por pouco não comprometeu a vitalidade do meu duplo etérico, ia desconectar o barramento do fluxo de energia da minha mão onde eu sou. Eu ia entrar em depressão e ia ter uma falha imunológica. Crise existencial, porque ele estava conectado só com a plano o astral. Espiritual. E aí, com esse propósito de tudo que aconteceu com ele, ele também teve um despertar, um aprendizado, e também de como você se tornar um mestre. A maestria do chakra. Que é estar no mundo sem ser do mundo. Então, quando eu até brinco com o Robson, essa época que eu me desconectei, eu tava super feliz que era só energia espiritual, mas fiquei vulnerável. Por quê? Porque eu parei de me conectar com o que é humano. E como nós viemos aqui, não foi pra ser extraterrestre, e nem guru, e nem o diferente. Não porque importa eu nunca... se você foi extraterrestre de outra vida aqui, né? Não importa de onde você vem, você tá humano agora, tá todo mundo igual. Eu sou isso, eu sou entrante disso, eu sou o canal disso. Não. Tá humano, cara. Tá igual, tá o mesmo DNA. Mesmo todos somos suscetíveis a falhas. Jesus não sofreu não as tentações no deserto. Quem vocês pensam que a gente é? Que a gente é mais do que todos os mestres? O que Buda não passou? Somos humanos, somos falhos, ponto. Acaba com esse holograma, porque isso é do DNA de fanatismo religioso. Então, não busquemos perfeição e nem modelos de gurus, porque isso não existe. E eu nunca vou me esquecer de uma coisa que o Dr. Pacha falou. Ele me disse isso foi a primeira vez que eu abri meus olhos sobre a importância dessa questão e de movimentos que às vezes algumas pessoas que estão no meio espiritualista fazem e que sabotam a missão delas, de querer ser o diferente, de ser o escolhido, que é o seguinte: você só transforma a humanidade sendo humano. Quando você se desconecta da humanidade, você para de ser um veículo de iluminação do inconsciente coletivo da humanidade. Você se afasta. Então, como eu vou transformar a humanidade se eu não sou humano? E não tem gente não que fala que não é humano? Eu não sou humano, eu sou um ET, humanos são vocês. E o ego fica onde? E o ego fica onde? Exatamente. Então, eu tive esse aprendizado de, eu preciso de equilíbrio na minha vida. Do equilíbrio da energia básica e da energia espiritual. Porque eu tava me desconectando. E quando eu me desconectei, o meu campo ficou enfraquecido. E eles fizeram um ataque que eu vou contar lá no clube de membros, que vai ser bem legal. Então, aí já faço o meu jabá aqui. Que bloqueou o fluxo de radiação da memória onde eu sou. Não chegava mais nos corpos. Foi a sensação mais assombrosa uma das sensações mais assombrosas que eu passei nessa encarnação de depressão. E eu passei por muitas. Então, vão haver desertos. Como você vai se portar nesses desertos? É sempre o que eu falo. No final de cada deserto, tem um oásis de consciência. E a gente fez esse bate-papo bem-humorado porque eu e Robson estávamos passando pela cobrança espiritual. Então vamos falar dessa cobrança? Vamos bater um papo do que está acontecendo aqui? É melhor a gente falar do que aquilo que a gente está vivendo agora, nesse momento. A gente tem propriedade para falar, porque a dificuldade da gente chegar e gravar esse lançamento, disponibilizar esse material para vocês, tá sendo tão grande que a gente pegou e, nossa, cara, vamos gravar, vamos transformar e trazer essa experiência. E essa cobrança enorme está acontecendo para lançar esse produto digital da LAG, que vai trazer isso, mas ela acontece todo dia para mim e pro Robson, quando a gente vai atender uma pessoa, quando a gente está indo pro Ohana,
dirigir um trabalho, fazer algo. E aí a gente vai sendo testado e provado. Só que o que acontece? Quando a gente vai compreendendo o processo e vai trabalhando os conteúdos, que é justamente o foco da liberação apométrica gama. Olha ali, ó, a marquinha do DNA que eu coloquei. A memória celular, os miasmas que estão codificados na memória celular e os elementais dos nossos corpos. Quando você trabalha isso, os portais pelo qual o quadro obsessor pode acessar seu campo, se for pela vaidade, pelo abuso, pela submissão, pelo fanatismo, pela autopunição, ele vai encontrar a brecha, vai estruturar uma situação que vai te fazer vibrar nesse comportamento de inconsciência. Só que se você já está fazendo o seu trabalho interno, não tem acesso. Seu campo vai se harmonizando. Não abrem-se portais de ressonância. E pouco a pouco, a nossa vibração se eleva e terão que vir provas cada vez mais desafiadoras. Só que, é como a gente diz, não é que as provas ficam mais fáceis, mas é que nós ficamos mais fortes. Não é não, Robson? Com certeza. E cada passo que é dado, mais evolução a gente chega. E eu sei que vale a pena. Eu acho que desde o começo, de tudo que eu já passei, de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu já transformei, de olhar pra trás e ver tipo assim, ó, realmente isso valeu a pena. Então a gente já começa a tirar do vitimismo, Isso. tipo, eu tô sofrendo, por que é tudo comigo? Porque quando a gente tá com a baixa vibração, a gente só E a olha gente pra esse entra, lado, gente, né? ó, exato o que o Robson falou. Quando a gente tá com a vibração baixa, a gente, infelizmente, reclama, porque é muito denso. Olha, só quem é que você aí, que é terapeuta holístico, que tem uma mediunidade, já passou por isso, você sabe do que a gente tá falando, de quando o bicho pega. Mas quando passa o deserto e vem um asa de consciência, a gente diz, nossa, ainda bem que eu passei. E uma coisa que você pode ter certeza, já teve momentos que ele tava aqui morrendo e apareceu a imagem dele na minha cabeça. Eu não sei. Vamos contar essa história, conta aí. Eu tava numa pizzaria e isso foi uma das vezes. A outra vez foi depois duas vezes foi aconteceu. duas vezes. A outra, da pizzaria, me veio ele. E de repente eu peguei o carro e vem aqui. Quando eu cheguei, ele tava morrendo. Tava deitado na cama, agarrado assim, de tanta angústia, muito mal. E aí, eu tinha tido a ideia de falar com o Robson, mas eu tava tão mal que eu não consegui me esticar pra pegar o celular. Apareceu a minha imagem na tela mental e do nada, o Robson vem bater aqui em casa. Isso não aconteceu aconteceu duas. Mais duas. A outra foi o Pacha. Foi o Pacha que apareceu, né? A outra vez foi... Eu senti muito forte... E aí tu veio pra cá, foi? Foi. Eu vi muito forte a imagem dele, ele falando comigo assim, Robson, por favor, eu tô precisando da tua ajuda agora. E eu vi na minha mente e eu ouvi. E eu peguei o carro e vim. Eu nem avisei a ele, nem nada. Eu só cheguei aqui, bim. E antes de chegar aqui na porta, eu vi o mundo se acabando aqui dentro. Tava tendo uma briga. Tava tendo uma briga, uma discussão assim, do nada. Aí eu apertei assim, cara, eu só tive que vir. Eu sei que mandaram pra cá. Mandaram eu vir e tal, e eu tava passando mal também. Então, assim, teve várias vezes. Já teve vezes, por exemplo, o Pacha incorporar no Robson. O Pacha incorporou no Robson, pegou o carro dele, veio até aqui e tocou a campainha incorporado, gente. Pra poder falar comigo, me passar instruções. Parece loucura, mas é verdade. Parece loucura, gente. A gente tem que lembrar que também porque a entidade ela usa a nossa ciência, né? As nossas faculdades mentais, não é que o espírito dirigiu. Isso. Ele usou minha faculdade mental, porque eu sabia onde era a casa dele, sabia tudo isso. Então ele usou minha faculdade mental para chegar, mas eu não lembro, eu sei que... O Robson, quando terminou a incorporação, que o Robson acordou pra ele tava lá no Ohana, no 12 Hélices, né? E lá no outro bairro, apareceu aqui no meu quarto em casa. Eu tô aqui, como assim? Então, por quê? Porque tinha uma mensagem que o Pacha Bizarro me passar, que foi justamente próximo dessa época que aconteceu esse ataque, que eu quase desencarnei. Então o Pacha veio me dar orientações e tal. Então, assim, o plano espiritual, ele tá próximo da gente, ele não nos desampara. Mas o Pai José, o Dr. Pacha, os nossos mentores, né? O meu ancoramento, ele não vai poder pegar a minha mão e me passar. Esse é um processo individual, a minha cocriação, e é tudo isso que importa. O que é evolução? Evolução é a mestria da rede neural da sua alma a partir da árvore de decisões e das cocriações que ela faz em todo o genoma que ela teve encarnado no cosmos e quando esteve também em níveis espirituais.
Porque tudo é cocriação. Desde o Filho Criador Mikau, que criou o nosso universo, até o que você pensa de reclamação, de porca, é uma cocriação. Até a sua maledicência, a sua energia de fofoca, que às vezes você faz, até quando você deseja o mal para uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja um criminoso, né? Um político corrupto, você tá desejando o mal, você tá cocriando isso, o que vai... Você tá emanando pro universo essa frequência. Então, desde essa cocriação mais densa até a matriz geradora da energia crística no universo de Nebadon, vem da criação. Então, o que é evolução? Mestria da cocriação, porque somos consciências imersas na criação de uma grande fonte de consciência. Então, a evolução é isso. E como disse o Pai José, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Então, a gente pegou e trouxe esse contexto para mostrar para vocês a cobrança espiritual. E o Robson pegou, fechou os olhos e disse: tá tendo uma cobrança espiritual futura das pessoas que vão se beneficiar com o curso, que vão aprender, que vão despertar a consciência, e estão vindo consciências da Ordem do Dragão Negro do futuro ativar implantes na linha do tempo passado para que eu e o Robson não iniciemos essa nova cocriação. E na sua vida? Será que não existem decisões que você pode tomar nesse exato momento que vão mudar a sua vida para sempre? Que vão te jogar numa outra linha cocriacional? E aí vamos dar um exemplo. Como é que o Robson estava? Conta aí para eles como você estava prestes a palestrar no 3º Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade. Eu não conseguia pensar em nada, só ficava, fechava o olho, abria o olho, fechava o olho, abria o olho, andava, respirava. Eu tava em todos os pensamentos, em todos os lugares ao mesmo tempo, tava muito confuso, nervoso, ansioso, não conseguia ter nenhum tipo de conexão de nada, não conseguia pensar o que ia falar, eu nem conseguia pensar, eu não sabia nem o que era fazer ancoramento na hora, fugia tudo. Não conseguia me concentrar para fazer nada, de tanta coisa que tava ao mesmo tempo. Foi muito complicado, deu principalmente parar e tipo assim, escuta primeiro a você, depois tu entende o que tu vai fazer, porque eu não tava conseguindo escutar minha voz. Não coordenava porque abriu todos os conteúdos. Nossa senhora. Imagina os conteúdos, ancestralidade do Robson, afrodescendente, escravo tem direito de palestrar e ensinar? Não. Escravo tem direito de liderar, de fundar, de ter prosperidade? Fazer opinião, né? Não. Não, nada daquilo. Então a memória celular tava pegando. E eu tentei corrigir ele tentou fazer ver e nada funcionava. Nada funcionava. Porque fechava e abria, porque tava muito... A vibração tava muito alta. O que é que resolveu, Robson? E quando eu subi, pronto, tudo passou. Como se nada tivesse acontecido. Por quê? Mudou a linha temporal. Então, sentiu como se tivesse saído da vibração daquela linha temporal, exatamente. Então, no momento em que o Robson enfrentou, subiu as escadas, morrendo de medo de tropeçar e cair. Eu vi a cena assim umas 200 vezes, eu subindo e caindo, e todo mundo... E aí, manga? Olha o que a mente... Pensei de várias coisas, de eu ir e cair pra frente, derrubar um copo, pensei em correr e não consegui parar e cair do outro lado, viu? A cena deu... Subir e cair pra trás. Todas as desventuras em série passaram na cabeça do Robson. E aí, no momento em que ele pisou no palco, pegou o microfone e enfrentou toda a ansiedade. Todos os conteúdos se foram. Por quê? Porque ele desprogramou a linha temporal. Quando ele enfrentou o desafio, enfrentou os conteúdos, aí você desprograma, é como se aquilo não existisse. E sabe o que acontece em nossas vidas? Isso já, inclusive, aconteceu comigo. Às vezes a vida nos põe em situações difíceis. Pode ser um relacionamento abusivo, um trabalho que te faz mal, mas que você não larga e que às vezes tem uma oportunidade melhor esperando. Pensa só em dinheiro e acaba... Isso, se vive infeliz. Às vezes tem uma oportunidade, você tá com medo, você tá apegado a coisas, a lugares, mas tem uma coisa interna que tá te dizendo para abrir novos horizontes. Mas se você não escutar essa voz interna e não enfrentar esse desafio, não for lá tentar fazer aquele tratamento, aquele curso, aquela viagem, aquela capacitação, não sair desse relacionamento que não evolui mais, que já deu o que tinha de dar, porque a gente tem períodos evolutivos, se você não se abre para o novo, você não sai dessa linha temporal que te aprisiona nesse looping evolutivo. Muitas vezes a nossa linha temporal, ela guarda só uma decisão de mudança mesmo, porque quando você decide de fato se transformar,
todo o contexto se transforma junto. É interessantíssimo. Eu, lá atrás, tinha o medo de atender. Uhum. E de repente... E aí eu fiquei... Meu Deus, se eu não fizer isso, o que vai fazer? E o engraçado mais ainda, não é que a evolução ela vai ser do minha vontade. Porque eu tive que desapegar de muita coisa, tive que aprender muita coisa. E assim tudo acontecer. Tá aí o exemplo. Olha aí, ó, agora a luz, gente. Olha aí, gente, a Tá cobrança vendo? espiritual da luz, ó. Isso Começou a A piscar. ectoplasmia aqui tá demais. E tá Ai, fazendo meu essa Deus. arruma de coisas. Então, Gente, pra olha aí vocês que verem legal. a prova viva. Tava funcionando até agora, ó. Olha, Aí, ó, para. pronto. Vamos continuar assim, porque o pessoal já entendeu como é que é. Vamos ligar o flash da câmera secundária e vamos continuar. E agora a lâmpada voltou. Entenderam, gente? É assim. O pessoal vai dizer, não, é misticismo, é superstição. Gente, quantos vídeos eu gravei, isso nunca aconteceu aqui na minha vida, né? Mas tudo bem. Eu vou desligar ela e deixar só a outra. Pronto, resolvido o problema pra gente continuar o nosso bate-papo aqui sobre cobrança espiritual. Mas vocês viram aí, do nada, aqui a nossa luz falhou também. Então, o que o Robson estava falando? De enfrentar as terapias, do que tinha que ser feito, né? É porque muitas vezes não é da nossa vontade. Por exemplo, eu sou formado em administração. Eu tinha um trabalho nos Estados Unidos, então era tudo que eu queria. E eu tive que deixar tudo pra lá, porque não é que era a minha missão. Então eles tiveram que fazer uma cobrança evolutiva comigo para que eu pudesse mudar e transformar. Então não era aquilo. Eu me senti triste, porque tipo, poxa, era tudo que eu queria, tal. Mas não era meu propósito evolutivo ali. Isso, exato. E aqui o que acontece? A gente não se lembra, porque tem a barreira de frequência, tem o esquecimento da densidade do corpo de terceira dimensão. Então, o universo vai te trazer sinais de onde tem que ser orientado esse processo evolutivo. E sabe qual é o melhor panorama? É o estado de presença. Porque assim, nós passamos por desertos. Mas quando você está na missão, tem um senso de propósito, uma garra para trabalhar, para passar pelo deserto, para lidar com os desafios, um amparo espiritual. E é isso que vocês têm que buscar na vida de vocês. Esse estado de fluxo, com esse alinhamento evolutivo. Vão haver cargas, vão haver cobranças, vão haver dúvidas. Somos humanos. Mas o universo está sempre nos mostrando. Marcos é por aqui, Robson é por ali. E aí vai sendo construído um tecido espaço-tempo temporal que vai ditar esse destino evolutivo que a nossa alma programou pra gente. E se a gente não der o primeiro passo, não enfrentar os nossos medos, não sair da zona de conforto, o universo vai tratar de nos movimentar. E aí não vai dizer que estão fazendo macumba pra você, não. Pelo amor de Deus. Não vá culpar o Terceiro, se responsabilize. E que bom que haja isso, porque eu acredito que muito pior do que esses choques, essas mudanças, é a paralisação evolutiva, é a estagnação. É muito difícil tirar uma consciência que está estagnada num padrão, quando está muito presa na matriz de controle, muito ligada à terceira dimensão. Então, muitas vezes, essa crise existencial, essa sensação de não pertencimento, essa busca, ela é um sinalizador para você encontrar o seu propósito. E, em verdade, vos digo, não tem nada mais gratificante do que o encontro de uma consciência com o seu propósito evolutivo aqui na Terra. Isso não vai acontecer sem cobrança espiritual. Vai ou não vai? Então, hoje eu e Robson batemos um papo aqui ao vivo, ainda trocando de iluminação e mostrando para vocês ao vivo e a cores aqui, as luzes piscando e as falhas técnicas que ocorreram, do que é realmente na pele, gente, a cobrança espiritual. Não é não, Robson? É fácil cobrança? Não, eu queria que fosse menos assim, mas não tem escolha, é só aceitar e jogar pra cima e aceitar. Não tem mais o que fazer, não. É viver, aceitar, cair, bater poeira, levantar. E o melhor ainda, para que todos tenham autossuficiência de conhecimento, porque numa queda, um outro pode te auxiliar de alguma forma, né? Isso, exatamente. É muito importante. Um outro importante. pode te chegar e deixar essa dependência de toda a vida de precisar de um guru, de um mentor, de um mestre, de não sei o quê, né? Começar a colocar... Ter redes de amigos. Olha, muitas vezes a nossa família são as pessoas que estão no mesmo objetivo. Então, encontrar, ter grupos de estudos, né? E buscar auxílio, porque é necessário. E se você quer terapeuta, não pense que você é autossuficiente, porque isso é o que mais
quebra os facilitadores. Conheço uma pessoa que, inclusive, ela não aceita de forma nenhuma ensinamento, atendimento, não sei o que, e já tá assim, já não tem mais jeito. O estado já é grave porque demais. A cobrança espiritual já não tem mais jeito, porque já foi tanto já, que tá doenças em cima de doenças e tudo, e sempre tá fora, nunca tá dentro. Porque não aceita ajuda, porque acha que tá todo mundo abaixo. Então, você que é terapeuta, tenha pessoas confiáveis que possam lhe auxiliar, que possam se guiar, crie uma rede de amparo. Eu e o Robson, a gente só consegue tratar de conhecimentos tão avançados e levar uma egrégora que opera tantos resgates porque a gente tem uma rede de amparo. Quando eu caio, vem o Robson me ajudar. Quando o Robson não tá bem, eu ajudo ele. E tem todo um grupo de 40 médiums que a gente se ajuda. Então, se alguém não tá bem, tem atendimento. A gente tem um corpo que se auxilia. E é por isso que a técnica dos símbolos e das tecnologias que a gente traz, ela é tão profunda. Porque tem uma rede de amparo. Um mentor espiritual não vai mandar uma tecnologia pra você sabendo que isso vai destruir sua vida. É verdade. Eles vão avaliar se você tem condições de receber isso. Até pra receber o símbolo é uma cobrança espiritual. Pra você ter noção, teve cobrança em cima de cobrança. É cobrança espiritual pra receber símbolo, cobrança espiritual pra atender pessoa, cobrança espiritual pra acordar, cobrança espiritual pra trabalhar, cobrança espiritual pra pagar a conta. É todo tipo pra você desistir. Isso. Tipo, isso aqui tá muito ruim, isso aqui tá muito apertado, não dá. Mas só que aí que acontece, quando você muda o seu padrão de cocriação, aquilo ali começa a diminuir a intensidade e você se fortalece. Porque muitas vezes a cobrança ela vai atuar como a gente falou sobre os nossos conteúdos. Então, se a gente começa a entender essa dinâmica e você que tá em casa assistindo a gente, não, peraí, deixa eu trabalhar essa minha escassez, pra mim tudo é caro. Pra mim o dinheiro é difícil, tudo vem com dificuldade. Deixa eu desprogramar essa crença. Quando você vê... Não consigo arrumar ninguém... Todo mundo dá problema. Exato. Quer, né? E ó, não é pra dar medo em vocês, não. A maior parte da vida a gente tá sorrindo, a gente tá bem. Só que quando a gente vai, por exemplo, fazer isso aqui, ó, no lançamento de um curso, a gente se prepara. Que a gente sabe que é uma guerra espiritual. Quando a gente vai lançar um evento... Ou a semana toda a gente se preparando pra estar aqui hoje gravando. A semana inteira. Então, é que nem eu falei. Preparem-se para a batalha. Você que quer despertar, que não quer ficar preso nesse loop intemporal da Terra, não ache que é o Rio de Flores. Mas saiba que quando você encontra seu propósito evolutivo, não tem nada mais que vale a pena. Então, a nossa vida não é de cobrança em cobrança espiritual, não. A gente sorri, a gente trabalha, a gente é próspero, a gente é feliz. Mas a gente, quando vem o choque, a gente sabe, opa, estamos fazendo alguma coisa que o pessoal do outro lado não está gostando, estamos no caminho certo. Estranho é um facilitador do despertar, alguém que está trabalhando com despertar e resgate de consciência e que não sofre nenhum tipo de cobrança. Aí é esquisito, né não? Porque aí não tá incomodando ninguém, como assim? A José fala a frase, né, bem conhecida, que ladrão não entra em casa vazia. Exatamente. Então, a gente, nesse tom de bom humor, trouxe aqui para vocês o que estava acontecendo. Já estamos chegando aqui em 50 minutos de bate-papo, onde a gente pegou uma coisa que estava acontecendo aqui com a gente, uma cobrança, uma interferência que estava deformando o campo eletromagnético de tanto choque com uma mesa de cristal aqui, com orgonite ali, com toda a estrutura, com todo o ancoramento, mesmo assim, a carga é tão grande. O que a gente entende disso? A gente está podendo mudar uma linha temporal. E nós estamos incomodando essas forças que se opõem ao despertar. Eletromagnético, se deformado desse tanto. A ponto de tudo começar Foi celular primeiro, depois foi câmera, depois microfone. Reiniciei computador, gente. Mas olha, isso significa que vai ter uma grande mudança que pode ser gerada a partir do nosso trabalho. E que nesse momento a gente entrou num ponto absoluto da nossa linha de tempo, onde a gente escolheu botar pra frente um trabalho de evolução e de despertar de consciência. Então, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Esse aqui foi um bate-papo que vai ser uma aula bônus pra vocês, que a gente vai falar sobre cobrança espiritual. Então, aproveita esse lançamento que eu tô fazendo junto com o Robson, tá bom? Que vai ter uma promoção exclusiva pra vocês terem uma técnica para trabalhar esses conteúdos, entender como isso atua no DNA de vocês e, principalmente, mergulharem nesse deserto da iniciação e transmutação da consciência de vocês, desse processo evolutivo. E como disse o nosso amado Pai José de Aruanda, eu não disse que ia ser fácil, mas que vai valer a pena.
Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Fiquem ligados, porque a gente vai, no próximo bate-papo, falar sobre todo o conteúdo programático do curso de lançamento da LAG e, principalmente, vamos passar uma promoção exclusiva do fim de semana desse lançamento. Um grande abraço a todos, gente! Tchau!